tendeth my way when sorrows like sea billows roll. Whatever, my Lord, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Though Satan should rise, though trial. Amém, queridos. Nós vivemos numa época em que duas coisas se juntaram, duas coisas terríveis. Primeiro, nós vivemos numa época completamente anti-Deus. Dificilmente na história você vai encontrar uma geração tão anti-Deus como a nossa. Juntando a isso, nós vivemos numa época em que a igreja resolveu encontrar um lugar de intercessão entre Deus e o mundo, o que é completamente impossível. Então você vive numa geração completamente anti-Deus, como na história dificilmente houve, e nós vamos ver que isso não é exagero. E junto com isso nós temos uma geração que é louca por um mundo que é anti-Deus e tenta ser, aos olhos desse mundo, algo belo, irrelevante. Isso me faz lembrar de São Tomás de Aquino, né? Chamado São Tomás de Aquino, que dizia: não se opor ao erro é aprová-lo. Então, o que ele diz é importante, porque você não precisa, para aprovar o erro, só não fazer o erro. Não se opor a ele, ele diz, é aprová-lo. E não defender a verdade é negar a verdade. Você pode concordar com a verdade, dizer que aquilo é errado, mas se você não defende a verdade, você negou a verdade. Então nós vivemos uma cultura, não é, que tem uma veneração pós-modernismo pela tolerância. Essa é a palavra da moda. E a característica mais óbvia dela, da tolerância vendida pela nossa geração, é realmente uma corrupção totalmente perigosa e nefasta da verdadeira virtude. Na verdade, você nunca vai ver na Bíblia a tolerância como uma virtude, não é? Exceto num sentido apenas: paciência. Paciência, você ser cheio de paciência. Por exemplo, Efésios 4:2 diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Isso, paciência é o que na Bíblia você poderia colocar como tolerância. Suportar em amor o outro, suportar a pessoa, as pessoas. De fato, a noção da nossa geração de tolerância é muito inferior a isso, não é? A Bíblia fala assim para nós, em Lucas 6, 26, 27, 28, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai por aqueles que agem maldosamente contra vós. Então isso mas quando nas outras gerações, sabe, as gerações passadas falavam em tolerância, eles tinham esse conceito bíblico em mente: respeitar as pessoas, mesmo que sejam seus inimigos, tratá-los gentilmente, mesmo quando você acredita que ele está completamente errado. É isso, essa noção de suportar alguém, uma pessoa, mesmo que aquela pessoa seja horrível, ou esteja fazendo coisas horríveis, ou mesmo quando você discorde completamente dela, mas a noção pós-moderna de tolerância é completamente diferente. É sobre opiniões e não pessoas. Tolerante é aquele
que tolera as opiniões, as filosofias. A tolerância bíblica é para pessoas. A tolerância da nossa geração, da nossa cultura, que encanta tanto a igreja dos nossos dias, é uma tolerância de ideias. Você deve tolerar todas as ideias. Nenhuma ideia é completamente diferente. Tolerar pessoas e tolerar ideias. Mas quando as pessoas falam em tolerância hoje, esse é o ponto. Isso mata o evangelho na fonte. A igreja que pensa que pode ser, de fato, relevante e está, como alguns gostam de dizer, no diálogo com o nosso mundo, para encontrarmos pontos comuns, não compreende nem o evangelho, nem a nossa geração, nem quão tão anti-Deus nós vivemos numa época completamente anti-Deus. João 18:37 nos mostra como essa geração é anti-Deus e como em qualquer geração é impossível sincronizar a verdade de Deus e o mundo. Tiago diz: adúlteros e adúlteras, porque vocês estão flertando com o mundo, e é impossível estar flertando com o mundo e não desprezar Deus. Então Jesus disse assim para Pilatos, essa semana que nós falamos sobre a paixão de Cristo, tanto isso é uma cena da paixão de Cristo. Tu dizes que eu sou rei, para isso nasci, e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos, bem pós-moderno, disse assim: mas o que é a verdade? Pilatos é da nossa geração. Por que Jesus veio ao mundo? Muitos vão achar que foi para abrir uma ONG e salvar o mundo das dificuldades. Ele disse: eu nasci para um propósito, dar testemunho da verdade. Esse é o significado da sua vinda, o propósito. Agora, nós vimos como a ideia de tolerância hoje é aceitar todas as ideias, é não ter verdade. Nós temos que ver e olhar para a palavra de Deus e como Jesus, que diferença essencial ele faz no meu casamento, no meu trabalho, no meu lazer, nos meus pensamentos, nas minhas emoções. Quando ele foi julgado por ter vivido nesse mundo, essas são as palavras que ele respondeu pela razão pela qual ele nasceu aqui, a razão pela qual existe o Natal. Por que existe o Natal? O mundo gosta do Natal. Por que existe o Natal? Jesus disse: para isso eu nasci. Era como se ele estivesse dizendo: para isso aconteceu o Natal. Para quê? Para isso eu nasci, e para isso que eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E todo aquele que ouve a verdade, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Essa é a razão. Jesus nasceu no mundo para dar um testemunho da verdade. Isso tem implicações terríveis para a nossa geração, para a igreja dos nossos dias, porque o Natal, o nascimento, para isso eu nasci, significa que existe uma verdade, porque ele nasceu para quê? Para dar testemunho da verdade, e ele não é desse mundo. Então Jesus, não há como o mundo, ou a nossa geração, ou até mesmo a igreja dizer que Jesus é amor, e é tolerante, no sentido pós-moderno, que fala de ideias e não de pessoas, porque ele nasceu, e isso implica que existe uma verdade, e ele veio ao mundo dar testemunho. Para isso eu nasci, para dar testemunho da verdade. Então existe uma verdade que não nasce nesse mundo, não nasce na mente das pessoas no mundo, ela vem de fora do mundo. Se você achar que existe uma verdade, ou que não existe uma verdade que vem de fora do mundo, Jesus não tem razão de ter nascido no mundo. O evangelho é matado na fonte. No nosso mundo anti-Deus, o mundo não faz essa verdade, então o mundo não pode alterar a verdade, ela é a verdade. E ela veio a esse mundo de fora,
Não é uma verdade para mim, uma verdade para você, uma verdade para aquele outro, uma verdade para aquela cultura, uma verdade para aquela outra cultura, uma verdade para esta igreja, uma verdade para outra igreja. Não, não. Ela é imutável e absoluta. Não é uma verdade para esta geração, para outra geração, e daqui a mais alguns anos uma outra verdade. Ele veio ao mundo dar testemunho da verdade, a todas as gerações. Ela não nasceu no mundo, ela não é do mundo, ela não é mutável por esse mundo. Então, a implicação de que Jesus nasceu e que existiu, é a implicação de que existe uma verdade, que ela vem de fora para o mundo, que nós não criamos a verdade, que nós recebemos a verdade, que nós não controlamos a verdade, que nós não moldamos a verdade, que nós nos submetemos à verdade. Que verdade? Que veio de fora do mundo. Cristo, que nasceu aqui para fazer isso, sabe? Há outras gerações, como eu disse, a nossa geração é a geração mais antideus que existe, que isso não seria um grande problema, mas a rejeição contemporânea, a ideia de verdade absoluta, é a negação do evangelho na fonte. Jesus vem dar testemunho da verdade. Se não existe uma verdade absoluta, então acabou, não há mensagem. A igreja não tem uma mensagem para o mundo. Essa cultura é completamente anti-Deus e anti-evangelho no seu estado mais inicial. Hoje, a simples afirmação assim já é controversa, porque a nossa cultura acha que quando você fala sobre uma verdade a qual todos os homens têm que se submeter, você logo é considerado errado e imoral. Não é estranho isso? Mas é verdade. Você não é considerado equivocado, não. Você é considerado imoral se você insistir que há uma verdade absoluta sobre a vida, sobre relacionamentos, sobre casamento, sobre o certo e o errado, sobre verdade e mentira, sobre céu e inferno. Se você insistir uma verdade absoluta, então você é mau, você é intolerante, porque a verdade absoluta faz gerar preconceitos contra o que os outros pensam, é o que as pessoas dizem. Então hoje a moralidade é definida em termos de relativismo. Se você não acreditar que eu tenho uma verdade, que o vizinho tem uma verdade, que aquela cultura tem uma verdade, então você é intolerante, você não é humilde nem tem amor, porque ter amor é acreditar que aquela cultura tem uma verdade, que aquela outra cultura tem uma verdade, e que aquele outra pessoa ali, que ele também é verdade, que tudo é verdade. Você é uma pessoa que ama. Ou seja, o cara mais sem amor e intolerante do mundo é Jesus, porque ele disse que nasceu para dar testemunho da verdade. Ele não veio para conhecer a verdade de todo mundo, ele disse, para isso eu nasci, para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Quem não ouve a minha voz é da mentira. Pronto, o cara é intolerante. Você não tem como sincronizar isso. A nossa geração é a mais anti-Deus. As pessoas diriam, você é arrogante, você, Jesus, é intolerante e não tem amor. Porque como nós vimos, a tolerância hoje mudou. Quando a pessoa fala em intolerância, é de ideias. Este é o mundo do nosso século. Mas para o mundo do século 21, Jesus diz a mesma coisa, para isso eu nasci, para dar testemunho da verdade. E qual é a razão da igreja estar aqui? Para fazer a mesma coisa. Então a igreja não tem como estar sincronizada com o mundo nunca, e principalmente com a nossa geração, que é uma geração que chegou à conclusão, diferente das outras, que não existe verdade nenhuma, que cada um cria a sua, que a verdade não vem de fora, que não existe uma verdade para todas as pessoas. Essa geração, ela tem que negar Jesus, além de dizer que ele é imoral, mau, arrogante, tem que negar o evangelho no seu princípio. Você não tem mais nada para dizer, porque ele nasceu para dar testemunho da verdade. Para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade, e é um mundo em que a mensagem então é anulada na fonte, e a igreja acha que realmente ela pode ser meio que pós-moderna, e ela tem sido. Hoje, quando você fala sobre a verdade absoluta, mesmo grande parte dos crentes vão concordar com o mundo, que tudo é muito relativo. A verdade hoje é vista como algo podre, como fanatismo, como intolerância, como preconceito.
O relativismo, por outro lado, é visto como relevante. Uma igreja relevante é aquela que vai dialogar com o mundo. Ela não traz a verdade, ela vai dialogar. Aí o mundo fala, a gente chega, o que a gente tem em comum? É assim, imagina a luz e as trevas tentando num diálogo achar o que eles tinham em comum, é isso. Isso é chamado o relativismo é chamado de respeito cultural, de tolerância, de paz. Agora, a verdade é um problema, porque ela é intolerante, não respeita a cultura, nem a paz. A opinião generalizada relativiza tudo e diz que só isso é a verdade. É estranho, não é? A verdade foi tirada da realidade, mas nós temos que entender, a nossa geração, que quando você tira a verdade da realidade, você tirou Jesus da realidade. Não tem mais evangelho. A igreja é inútil, tudo que a gente fala é inútil. E as pessoas chamam de verdade a experiência de cada um. Se isso é bom para você. E a igreja foi de tal maneira influenciada que até a igreja acredita nisso. Aí esse evangelho aí está bom para você? Essa igreja aí, você está se sentindo bem? Está bom. Porque não é verdade. Essa é a orientação da nossa cultura. Se funciona para você, se isso é bom, isso infectou tudo. Essa cultura que nós vivemos fechou a porta para Deus. Não é que ela ouve e Deus depois discorda, não, ela não ouve, ela não quer nada, não existe a verdade, e ele veio dar testemunho da verdade, então ele não existe, ele é intolerante, e como nós queremos parecer para o mundo moderno, tolerantes, irrelevantes, nós temos que matar a verdade aqui. Eu estava lendo outro dia, alguém falando sobre os jovens universitários, eles são diferentes em um monte de coisa. Uns são ateus, outros de esquerda, de direita, cientista, um vai ser, procura a área de humanas, uns são pobres, uns são ricos, mas a grande maioria deles acredita na mesma coisa. Há uma coisa que une eles, é o relativismo moral. E a ideia pós-moderna de igualdade. Então a natureza da nossa geração é a negação de Cristo. Eu vim dar testemunho da verdade. A nossa geração diz, a verdade não existe. Portanto, a igreja quer ser relevante para o mundo que diz na fonte que Jesus é irrelevante. Agora, há uma autocontradição no relativismo. Autocontradição fatal. De tal maneira que nós não podemos, de maneira nenhuma, imaginar que haja pontos em comum. O problema do relativismo é que ele é autocontraditório e antibíblico. O relativismo contradiz ele mesmo, porque ele diz assim, não existe verdade absoluta para você acreditar. Só que ele está afirmando uma coisa que eu tenho que acreditar. Ele é completamente contraditório, ele diz, não existe verdade absoluta. Então eu não acredito no que você está dizendo. Não, você tem que acreditar. Não, você disse que não existe verdade absoluta, mas você está acabando de instituir uma verdade absoluta. O relativismo, ele mesmo se contradiz, porque ele faz uma declaração dizendo que não existe nenhuma declaração que seja verdade, só que ele quer que você aceite que aquela declaração dele é a verdade. É uma contradição, você não precisa falar mais nada. O relativismo se autocontradiz na fonte. Eu estava vendo um folheto de pessoas defendendo o aborto. E se você for contra o aborto, você é intolerante. E no folheto dizia assim, nós não vamos tolerar a intolerância. Ué, mas como? Não tolerar a intolerância é intolerante, não é? É uma contradição. Tudo que o folheto falava, sabe? Porque eles estão dizendo que não existe verdade nenhuma, a não ser essa verdade. Você vê, o cara, para dizer que verdade não existe, tem que estabelecer uma verdade, porque o ser humano simplesmente admite que ele tem que ser autocontraditório, porque é impossível viver sem verdades.
absolutas. É por isso que você não devia estranhar que o relativismo é completamente antibíblico, completamente antideus. Para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Essa é a primeira implicação do nascimento de Jesus. Existe uma verdade, a verdade vem de fora do mundo, a verdade é Cristo, Ele veio a este mundo, Ele deu testemunho da verdade, Ele disse que quem é da verdade ouve o que Ele diz. Portanto, para a nossa geração Ele é intolerante, sem amor. Então não vem com esse papo de Jesus era um mestre de amor, um mestre sábio. Não, a nossa geração diz que Jesus era mau, intolerante. E se nós vivemos numa geração assim, como nós podemos pensar em ser relevante para algo assim? Então, há uma completa intolerância para tudo que os pregadores da tolerância não aceitam. Tudo que é imoral é comemorado, é exaltado. A infidelidade conjugal, divórcio, pedofilia, homossexualismo, aborto, tudo é defendido com paixão. Essa é a única virtude genuína na cabeça da nossa geração. Agora, há uma profunda intolerância contra a Bíblia, contra a verdade. Não há pontos em comum, queridos. Procure na internet e você vai ver os campeões da tolerância mostrando um ódio e a completa intolerância com o cristianismo e a Bíblia, promovendo a intolerância religiosa. Porque o cristianismo bíblico autêntico é completamente contrário àquilo que o homem é em si mesmo. Então a afirmação de Jesus que ele é o único caminho é intolerante. É intolerante. A afirmação de que ou alguém está em Cristo ou está perdido debaixo da ira de Deus é intolerante. A igreja tem que ir se afastando. A mensagem cristã representa um golpe mortal para a visão pós-modernista. E a igreja não vai fazer nenhum progresso nesse mundo se nós não recuperarmos o caráter distintivo do Evangelho, de que Cristo veio ao mundo dar testemunho da verdade. Nós precisamos proclamar que Cristo é a única esperança, ou este mundo está perdido. Agora, nós vivemos numa época pior, porque nós vivemos numa época em que o governo está tentando ser Deus. Embora nós sejamos cristãos e devemos ser homens leais ao governo, nós estamos cada vez mais enfrentando o desafio crescente de um governo que, em vez de agir como servo de Deus, como devia ser para o bem, no mundo ocidental, não só no Brasil, não é? Mas tem se tornado um adversário de Deus para o mal. E é claro que sucessivamente o mundo tem feito isso, os governos, na tentativa e na legalização do aborto, e não só disso, o governo impõe verdades àqueles que diziam que não existia verdade, e se você discordar, você quer ser reprimida. As pessoas que falam de tolerância dizem assim: você tem que aceitar o que eu sou, e se você não aceitar, você tem que ser preso. Ou seja, ele pode ser o que ele é, agora eu não posso pensar e nem crer e nem proclamar uma opinião diferente. Ele que tinha dito que não existe verdade, que é relativo, que cada um tem a sua, mas se eu tiver a minha, eu sou preso. Esse é o mundo que a gente vive. Então, se a gente fala que Jesus é o único caminho da salvação, você está sendo intolerante.
com os hindus, os judeus. As leis que estão sendo aprovadas no Ocidente e nas democracias não é para dar direitos a algum, são aprovadas na tentativa de forçar os cristãos a abandonar as doutrinas centrais do Evangelho. Aquilo que Deus revelou sobre a família, sobre casamento, a definição bíblica sobre todas essas coisas, porque o governo quer ser Deus, quer legislar sobre o que você pensa, o que você crê. Nós vivemos num mundo anti-Deus. Essa é a cultura que a igreja acha ser maravilhosa, a cultura que nós vivemos hoje. Agora, quando isso acontece, o que nós devemos fazer? Felizmente a Bíblia está cheia de exemplos assim. Por exemplo, Atos 4, quando os apóstolos foram ordenados a pregar a Cristo como o único caminho da salvação no mundo pluralista e cheio de deuses do Império Romano, e no meio dos judeus, eles foram presos e falaram para eles: não, vocês não podem pregar que Jesus é o único caminho da salvação. Se você falar que Jesus era mais um Deus no meio do Júpiter, Mercúrio, os deuses gregos e romanos, tudo bem, mas esse negócio de que ele é o único, que ele é o Senhor, não, vocês não podem. Os judeus também não concordavam. Então em Atos 4, 19, 20, a Bíblia diz: respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir a vós antes do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eles tinham sido presos e falaram: vocês não podem mais falar disso. Não, olha, vocês acham o quê? Que nós vamos respeitar o que os homens dizem? Ou o que Deus disse? Ele disse: não, de jeito nenhum. Se vocês nos proibirem de pregar, nós vamos pregar. Então nós vamos prender vocês vão fazer o que vocês acharem melhor. É isso, a igreja não está em sincronia com nada que se levanta contra Deus. Eles disseram não, por muitas razões. Uma coisa, como nós vimos, a tolerância bíblica é você tolerar pessoas, não importa o que as pessoas são, fazem. Agora, não ideias, mas a ideia da nossa geração é completamente diferente. Então o pluralismo, nesse sentido, ele desobedece. A Bíblia diz assim, em Deuteronômio 6, 4 e 8: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor. Ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses. Não existe outros deuses, é intolerante. Jesus reiterou no meio de uma cultura multirreligiosa que ele era o único caminho, que todos os outros estavam errados, que todos devem servir ao Deus da Bíblia ou estão perdidos. Não há como pluralismo abraçar isso. A Bíblia diz que eu tenho que amar a Deus com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, acima de todas as coisas. Em segundo lugar, o pluralismo ele tem que diminuir as escrituras, porque não há muitos caminhos para o topo da montanha, há só um. Não há muitos evangelhos, há só um. Não importa o que os líderes políticos digam e façam. É como se o mundo político fizesse uma lei no Congresso acabando com a lei da gravidade. Todo mundo vai continuar caindo, batendo, se matando. Se a verdade veio de fora, é inútil alguém legislar sobre a verdade. Ela veio de fora. Se a lei da gravidade não foi definida por nós, seres humanos, é inútil fazer leis contra ela. Se Jesus nasceu para dar testemunho da verdade, então a missão da igreja no mundo é propagar a verdade, o que está se tornando cada vez mais difícil. E a nossa atitude deve ser essa. O pluralismo desafia a lógica. O futuro rei da Inglaterra, se for, não sei, a mãe dele nunca morre, Príncipe Charles,
ele se destina a prestar um juramento como defensor da fé protestante. Por causa da história da Inglaterra, um país protestante, mas o príncipe Charles já disse que não vai fazer o juramento. Ele disse que vai fazer o juramento como defensor da fé, não do cristianismo. Aí as pessoas perguntaram, mas de que fé que tu vai jurar? De qualquer fé, você é o defensor de toda a fé. E isso é completamente, desafia a lógica. Até o jornal mais famoso britânico disse, olha, você não pode defender todas as fés ao mesmo tempo, porque cada uma das crenças torna as outras falsas. Você não pode. Isso é um absurdo. A declaração do príncipe é maluca. Isso, o principal jornal da Inglaterra. Porque não é a fé que salva, é o objeto da fé. Não importa quão zeloso seja um seguidor de Maomé. Jesus disse, eu sou o único caminho, o único. Mas essa é a cara, o príncipe Charles é a cara da nossa geração. E é uma cara bem feia, por sinal. Péssima cara, não é? Da nossa geração. Sabe? O que a Bíblia diz é que a fé mais fraca em Cristo salva, e a fé mais forte em qualquer outra coisa leva à perdição. Então o cara pode ter uma fé suficiente para pegar um avião e tacar no prédio, e aquilo leva ele para o inferno. É o que a Bíblia diz. E o cristão pode ter a fé mais fraca do mundo, aquela fé salva ele, porque o que salva não é a fé, é o objeto da fé, é Cristo. Então é ilógico eu vou ser o defensor da fé. E se o cara tiver uma fé que tem que sacrificar a criancinha? É uma fé, é sincera. Ele vai defender essa fé? A fé não tem valor em si mesmo, mas é o que a nossa geração diz. Esse é o problema, nós não estamos em sincronia com o mundo. Jesus disse, eu nasci para dar testemunho da verdade. Agora esses são os governos, essas são as ideias. A Bíblia diz, não há nenhum outro nome debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Nossa geração vai levantar e dizer, isso é intolerante, e é verdade. Contra ideias, a Bíblia não fala que a intolerância é uma virtude. A Bíblia diz que você tem que amar o inimigo, ou seja, você tem que tolerar as pessoas, mesmo as piores. Mas as ideias não há outro nome debaixo do céu. Isso quer dizer o quê? Não há outro nome na Índia, nem no Paquistão, nem no Iraque, nem na Antártica, nem nas Ilhas Galápagos, na Ilha de Páscoa. Não há outro nome. A igreja tem essa mensagem para o mundo, e o mundo não gosta. E as leis agora estão sendo feitas, não só são leis para legislar o que nós cremos, o que nós podemos dizer. E isso em nome da tolerância. Em nome da tolerância, querem proibir o que você pensa e diz. Foi o que fizeram com Pedro. Então as pessoas, o pluralismo, na verdade, despreza o próximo, mas é dito ao contrário, que a pregação do Evangelho é ódio. Que você tem que segurar a verdade, dialogar, para mostrar que você é amor. Mas não, a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz, amarás seu próximo como a ti mesmo. Se Jesus é o maior bem que você tem, você só pode amar o próximo pregando o Evangelho para ele. Não importa se ele pega você como pegou Pedro e bate em você. Não pregar a verdade não é mais amor, é menos amor, é amor nenhum, é a negação da verdade. Você ama um hindu pregando o Evangelho para ele, ama um muçulmano pregando o Evangelho para ele, você ama um ateu pregando o Evangelho para ele, o agnóstico, o radical, o cristão nominal, mesmo que você seja visto como intolerante. O pluralismo nega Cristo. O apóstolo Pedro um dia negou Cristo. Por quê? Porque ficou com medo. Porque ficou com medo do governo. Porque ficou com medo da lei. Porque ficou com medo de ser crucificado. Ficou com medo de apanhar. Então ele negou Jesus. Mas logo depois, a lei pegou ele de novo. O governo pegou ele. E o que ele ia fazer? Ele ia negar Jesus. Ou ele ia dizer, não, eu creio, Jesus é o meu Salvador, o teu pode ser o teu. Porque isso seria uma boa saída. Você acredita que Jesus é o Salvador? Não, o meu eu acredito. Agora, você, não sei, sabe? Não, ele tinha que pregar que Jesus era o único Salvador.
Essa é a nossa mensagem. Nós não podemos dar um jeito. Nós não podemos pregar que Jesus é um Salvador, que Ele tem um nome que salva. Nenhum outro nome salva. Nenhum. Ele tem um nome sobre todo nome. Ele não é um Salvador. Ele não é o meu Salvador. Ele é o único Salvador. Pedro não podia dar um jeito. Você acredita em Zeus? Tudo bem. Zeus, o meu é Jesus. Meu Salvador é Jesus. O teu Salvador é Zeus, o problema é seu. Eu fico aqui, você fica aí. Não, Pedro não pode. A mensagem que eu tenho para pregar é o seguinte: Jesus é o único Salvador. Não existe outro nome pelo qual o homem possa ser salvo. E Zeus não vai salvar você. É isso. Não há salvação. Não há opções, não há alternativas. Então, como nós vamos viver na nossa geração? Se nós vivemos numa época de uma igreja fraca em suas convicções, nós vivemos uma época completamente anti-Deus, uma época que até o governo legisla para o mal, e se não faz mais, não é por falta de vontade, é porque não pôde. Mas há uma história na Bíblia, e eu quero gastar essa última metade, em que nós não temos nenhuma desculpa para estar em sincronia com a nossa geração. Nós vimos como Pedro respondeu: não, Ele é o único Salvador, e eu vou pregar. A Bíblia diz assim, Daniel 13, 16 e 18: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Sabe, esse é o padrão, é o mesmo em todas as gerações. Só um Deus. E Deus tinha mostrado algo a Nabucodonosor, que ele tinha feito uma declaração assim: é uma verdade que o seu Deus é um Deus dos deuses. Nabucodonosor honrou Deus, mas ele falou que Deus era o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois você pôde revelar esse segredo. Ele teve um sonho, ninguém sabia o sonho, ele queria matar todo mundo, e aí Daniel revelou o sonho, e disse: olha, realmente teu Deus é o Deus mesmo, é o Deus dos deuses, esse Deus é o Deus boss, é o máximo, teu Deus é o máximo, ele sabe tudo, ele sabe os segredos. Parece que ele teve uma visão, parece que as coisas vão mudar. Ele fala sobre a sabedoria, a glória, mas esse homem orgulhoso pegou o sonho que aconteceu tudo isso e fez uma estátua de ouro. E ele fez uma lei que as pessoas iam ter que adorar essa estátua, se prostrar diante dela. Esse grande homem era um monarca absoluto, o que ele falava era lei, sua vontade era lei, nenhum homem jamais se atreveu a dizer para ele que ele não podia fazer alguma coisa. Era assim, era o governo. E havia 3 jovens que nós sabemos que foram tirados das suas casas com 14 anos de idade e foram criados no palácio desse rei, e estudando na universidade que o rei tinha, comendo lá. Eles não comeram a comida que o rei deu a eles, mas se alimentando no palácio, vivendo no palácio, na sua corte. Eles eram funcionários do rei. O próprio rei tinha dado um cargo a eles importantes. Eles que eram de uma raça desprezada, de escravos, conseguiram se destacar. E o nome deles se repete nesse capítulo como um refrão: Sadraque, Mesaque, Abednego. Então pensem, eles poderiam levantar muitas desculpas para obedecer o que o rei mandou, como nós hoje, que fomos tão afetados, que não entendemos que Jesus veio ao mundo dar testemunho da verdade. Hoje, verdade para o nosso mundo é intolerância e falta de amor. Então a primeira desculpa que eles podiam dar, sabe, para esse rei, não é? Levantando como uma justificativa de entrar em sincronia com aquela cultura, com aquele rei, com aquele governo, com a lei do país. O rei disse: aqui está a estátua de ouro,
e vocês devem se curvar diante dela. Se vocês não fizerem isso, eu vou jogar vocês na fornalha de fogo. Eles podiam pensar, é inútil resistir. O cara é Nabucodonosor, esse cara é intolerante pra caramba, ele faz lei mesmo, e se a gente não obedecer, eles matam as pessoas. Se a gente não se submeter, em que benefício isso vai trazer? Eu não sou culpado porque eu estou sendo coagido. Muita gente gosta desse tipo de fuga. Não, Deus não vai me culpar de eu me prostrar aqui rapidinho em frente aqui, porque o rei está me obrigando. Se eu não fizer isso, eu fiquei pastor, sem escolha. Que sem escolha? Você tinha escolha. Ou adorava o troço, ou caía na fornalha. Qual é que você não tem escolha? O ser humano sempre tem escolha. Eles podiam dizer, olha, se nós não submetermos, Deus vai entender porque eu estou sendo obrigado, eu estou sendo coagido. Pedro podia dizer isso. Eu não vou pregar, Senhor. Tu viu, o Império Romano está dizendo que eu não posso. O homem não pode esperar que o outro ser humano, pastor, bata com a cabeça na parede. Não adianta. Não adianta ir contra a nossa geração, contra a nossa cultura, contra o pensamento moderno. Por isso, eles podiam dizer, nós vamos nos inclinar nossa cabeça rapidinho e prestar uma reverência à imagem dessa aí, porque nenhum Deus é uma estátua do rei mesmo que Daniel sonhou. Essa é a desculpa que eu já ouvi muitas vezes. Muitas pessoas dizem, eu tenho que viver. Que utilidade nós vamos ter se a nossa geração não ouvir a gente e ainda matar a gente, ou então, o que ele vai ganhar com isso? Eu não sei se nós temos que viver. Eu só sei uma coisa, nós temos que morrer. Você sabe que você tem que ver? Não sabe, você pode morrer essa noite. Agora, uma coisa, todo mundo aqui sabe, nós temos que morrer. Se nós temos que viver, a gente não sabe. Sabe? Morrer, a gente tem que morrer. E como a gente vai morrer, importa. Por isso nós temos que viver da maneira correta. Sabe? É infinitamente melhor morrer do que violar a verdade de Deus. A outra desculpa que eles podiam ter dado é que, olha, nós estamos vivendo uma terra estranha, não é a nossa casa, sabe? Como aquelas pessoas sábias dizem, olha, na Babilônia viva como os babilônios, não é assim? Em Roma como os romanos, na geração pós-moderna como os pós-modernos. Não, eles podiam dizer isso, nós estamos aqui, não é a nossa casa. Se nós estivéssemos em Israel, nós íamos dizer, não, mas a gente não está, a gente está na Babilônia, então a gente não pode. Mas eles lembraram que Deus disse, vocês não podem ter outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura de nada, não se curvarás, nem servirás. Ele não disse se era na Babilônia, se não era na Babilônia, se era no século 20, 21. Esse rei é um rei pós-moderno, de certa forma, porque ele está dizendo que Deus deles existia, mas tinha outros deuses também tinha essa estátua que eles estavam sendo intolerantes. Ele não estava falando para eles deixar de adorar a Deus, simplesmente dá uma que vamos participar aqui, é a comunhão da Babilônia, porque foi dito que naquele instante, pensem nisso, iam tocar música em todo o Império Babilônico, imagina uma música tocando no Ocidente inteiro, e que naquele instante em que as músicas tocassem, imagina, gente de todas as línguas que estavam fazendo parte agora do Império Babilônico, iam se prostrar, no mundo babilônico inteiro, que era um império que dominava tudo naqueles dias. Era uma coisa que unia todo o império, e só aqueles caras intolerantes, eles não participaram, eles quebraram, eles não tinham amor por aquela cultura. Então, eles poderiam dizer, olha, se nós estivéssemos lá em Jerusalém, numa situação melhor, porque muitas pessoas são assim, pastor, essa geração é diferente. Não, queridos, o que nós não fazemos na Babilônia, nós não fazemos em nossa casa, não fazemos no século 21, nem no século 50, nós não fazemos. A resposta é a mesma, é não. O Deus da Babilônia era o Deus de Israel. O nosso Deus é o Deus que disse, para isso eu nasci, para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade me ouve, não importa. Outra desculpa que eles podiam ter dado, olha, nós estamos num alto cargo,
O nosso cargo é relevante da Babilônia. Aqui, da posição que a gente está, muitas pessoas vão ser atingidas. Que vantagem tem nós sermos queimados numa fornalha? A gente pode ser muito mais útil a Deus, sobrevivendo. Útil ao reino. Podemos ganhar a Babilônia, quem sabe pregando durante anos. Somos jovens. Estamos em posições chaves do governo. Nós somos altos funcionários. Ou então eles podiam dizer, nós somos funcionários do governo, nós não podemos fazer nada, nós vamos desobedecer o governo. Não pode. Porque assim muitas pessoas são. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim, aquele cara está fazendo aquilo é errado, mas ele está num cargo público. Ele lá tem que agir como um agente do Estado. Ele é duas pessoas? Sadraque, Mesaque e Abednego podiam dizer assim, nós aqui somos ministros do reino aqui da Babilônia. Não é a pessoa física que está aqui agora. E eu sou um funcionário. Quantas vezes a pessoa diz, eu tive que fazer isso, não tem jeito. Mas eles não eram tolos. Só porque eles eram governantes da Babilônia, de se levantar e pecar contra Deus, sabe? Nunca é correto obedecer os homens, é o que Pedro disse, nunca é correto, mesmo que ele tenha um império romano em suas mãos, ou um império babilônico. Eles eram homens ricos, prósperos, tudo estava em jogo, dinheiro, posição, família, tudo. Eles estavam prosperando. Eles podiam pensar, não podemos jogar fora a nossa chance. Nós somos de uma nação escravizada e agora nós estamos em pontos chaves. Nós temos que entrar em sincronia com essa cultura. Não vamos jogar tudo fora por sermos fundamentalistas, por aplicarmos ao pé da letra aquilo que Deus disse. Esse talvez seja o maior perigo dos cristãos, sabe? A gente ora muito pelos cristãos que estão passando por adversidade e dificuldade, e nós temos que orar mesmo. Mas eu acho que nós temos que orar mais por quem está prosperando e vivendo uma vida melhor. Essas pessoas costumam relativizar mais, porque quando você está vivendo melhor, você acha que Deus está aprovando o que você está fazendo. Eles poderiam dizer, nós somos governantes, nós saímos do nada, agora nós somos aqui, nós somos os caras, nós não vamos jogar tudo isso fora. Deus não pode querer isso. Essa não pode não ser a vontade de Deus. Eu vou ser relevante para essa cultura, sabe? Eu não vou cometer o suicídio de ir contra o rei, de ir contra as leis, de ser intolerante, das pessoas me verem como um cara retrógrado. Então, muitas das vezes nós oramos, como eu disse, pelos cristãos na adversidade, mas nós devemos fazer mais pelos cristãos na prosperidade. Eles estão num perigo muito maior. Nós, quando está tudo bem, nós queremos entrar em sincronia com o nosso mundo. Dificilmente você quer entrar em sincronia com o mundo quando o médico diz assim, você tem 2 meses de vida, rapaz. O cara pensa, se dane o mundo. Não é assim? Mas ninguém joga com Deus. Ninguém joga com Deus. As pessoas que estão prosperando não têm liberdade de abrir mão da verdade de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego não tinham, como Pedro, que não estava na posição de destaque deles, também não tinha. Nós temos que fazer o que é reto, nunca devemos fazer o que é mal, nunca devemos defender nossa posição na sociedade, nossa respeitabilidade, e a opinião da sociedade não importa, quando a opinião dela é contrária de Deus. A outra desculpa é que eles poderiam dizer, isso não é um Deus, isso é um ato simbólico, o rei fez uma estátua simbolizando o reino, isso aqui não é um Deus. Não é um Deus, nós podemos simbolicamente nos curvar como se estivéssemos curvando ao Império Babilônico, porque nós estamos politicamente vinculados a ele. É uma questão de ser politicamente correto, não é uma questão de adorar outra coisa. É um mal menor, para preservarmos um bem maior, que é podermos ser uma boa testemunha aqui na Babilônia. Mas Deus tinha dito, você não se curvará sobre qualquer pretexto. Um remédio calmante para a nossa consciência, sempre encontrado
quando nós fingimos que estamos fazendo alguma coisa que vai beneficiar Deus. Nós temos que fazer isso porque o Evangelho vai prosperar mais. Mentira! Nós já abrimos mão do Evangelho. Se eles se curvam, não estavam fazendo prosperar nada diante da Babilônia. Nós nunca somos chamados para negar a verdade de Deus, para de alguma forma beneficiar qualquer coisa, porque negar a verdade nunca honra a Deus. Eles poderiam fingir que aquilo não era um Deus, dar uma curvadinha rápida, as músicas tocaram, fazer reverência ao rei. Eles podiam pensar: nós estamos só respeitando a cultura, vamos ser pessoas missionais e ofender a cultura, ofender o rei, ofender quem nos deu essa posição de destaque. Mas a consciência deles não era elástica para se ajustar ao mundo. Eles não podiam fazer isso. Eles podiam dizer: nós vamos nos curvar, mas nosso coração não vai adorar a imagem. Não vai. Lá dentro a gente vai estar dizendo: Senhor, glorificado seja o seu nome. Eles podiam arrumar qualquer coisa como desculpa, porque quando o teu coração não é cativo da verdade, você acaba encontrando uma. E nós vivemos numa época anti-Deus, e numa época que até o governo quer ser Deus, e ela tem se deparado com uma igreja fraca em relação à verdade, que não se parece com esses homens. É fácil encontrar uma razão especial para uma ação falsa, quando nós estamos pensando num benefício temporário, não na glória de Deus. Outra desculpa que eles podiam ter era: o mundo todo está fazendo isso, todo mundo vai se ajoelhar. Você vê, os judeus estavam todo lado, todo mundo se ajoelhou, porque só eles estavam nessa situação. Eles podiam pensar: a igreja toda está fazendo, por que é só a gente? Logo nós que temos um cargo de destaque, funcionários altos do governo. Naquela manhã, quando o sol nasceu, a música tocou, a Pérsia, a Grécia, a Babilônia, todas as pessoas se curvaram. Havia judeus aos milhares, todos se curvaram. Eles podiam dizer: eles não são adoradores, eles estão fazendo isso porque eles estão sendo obrigados, para não ofender. Todas aquelas pessoas tinham outros deuses, mas eles se curvaram, eles foram tolerantes, eles foram amáveis. Os gregos adoravam outros deuses, mas o rei quer que a gente adore o deus da Babilônia, vamos fazer isso, essa estátua aí que eles levantaram. Por que deve ser singular numa época que todo mundo está abrindo mão de tudo? É que eles deviam ter pensado. Seus próprios conterrâneos se dobraram, eles não eram melhores. Eu não sou um cristão melhor do que o outro cristão. Se o outro cristão está se prostrando, também eu vou me prostrar. Por que eu vou ser o diferente? Não, eles vão ser singulares. É ruim nós sermos singulares quando é por causa de excentricidades que nós mesmos inventamos. É uma loucura ser singular no mundo, exceto quando isso, ser singular, é a única coisa reta e correta a ser feita. Nós não queremos ser excêntricos. Não é recomendável ser excêntrico, a não ser quando ser excêntrico é a única forma de obedecer o que Deus mandou, sabe? Então, cultivem uma personalidade que ame a verdade e corajosa, queridos, porque nós vivemos em dias difíceis, na nossa cultura, na igreja dos nossos dias e nos governos que estão sobre nós. Ouse ser um Daniel, atreva-se a ficar sozinho. Não ache que existe um evangelho para cada igreja, uma verdade para cada pessoa. Isso é a negação da existência de Cristo. Achar que se apegar à verdade, proclamar ela contra tudo, contra todos, contra a cultura e contra o governo, e contra qualquer coisa, é ser intolerante sem amor, é dizer que Jesus não tinha amor e era intolerante. E todos esses homens. A outra desculpa que eles podiam dizer é o seguinte: nós vamos fazer isso por 5 minutos, depois nós vamos nos arrepender e viver o resto da vida. Nós não podemos agradar um pouquinho ao rei, é trivial. E não enfrentar a fornalha.
Seria ridículo jogar anos da nossa vida fora por causa de 5 minutos que a gente vai se prostrar aqui. Não podiam. Nem nós podemos. Porque o mundo e até a igreja, muitas vezes, nos nossos dias, diz para nós. O mundo escarnece de nós e ri de nós. Você está coando mosquito, está sendo fundamentalista. Se apegando à verdade. 5 minutos diante da estátua, que mal faz isso? Um mosquito. E foi assim, então, que Adão comeu o fruto. Foi assim que Saul vendeu sua bênção. Foi assim. Não sendo fundamentalista, não levando Deus ao pé da letra, sem resistência, toda a vida foi perdida. Esses 3 homens não foram teimosos, eles foram corajosos e creram em Deus, e esse é o nosso chamado. Eles podiam ter a desculpa de dizer: olha, nós vamos fazer o bem à nação e às pessoas e aos pobres, vivendo do que sendo jogado naquela fornalha. Qual é o sentido? Há muitos judeus pobres, há muitos judeus sofrendo, há muitos judeus passando fome, e nós, como judeus, esse cargo importante, vamos ajudar socialmente eles, e vamos jogar tudo fora, por causa da verdade, de não se curvar um pouquinho. Não podemos ajudá-los se nós formos queimados. A verdade é que o diabo tem muitos argumentos para você abrir mão da verdade, mas permanece um único fato: Jesus veio ao mundo dar testemunho da verdade. A verdade veio de fora, não é nossa. Não amoldamos a nossa sociedade, ainda que a nossa sociedade seja ruim, como a de Nabucodonosor, como a de Pedro, ou como a nossa, ante-Deus. Não existe nenhum pecado que aumente a sua utilidade na nossa geração. Pecados não nos fazem úteis. Eu vou ser útil, eu vou fazer isso, e eu vou abrir mão disso, eu vou negociar aquilo porque eu vou ser útil. Você não está sendo útil a Deus, nem ao reino de Deus. Nós vivemos numa época em que até o governo quer ser Deus. Aonde está a igreja? Aonde está Pedro, Sadraque, Mesaque, Abednego? Nós somos um povo que tem dito que até o evangelho é relativo. Um prega algo completamente errado, mas fala que está certo também. Como gente assim pode fazer o que essas pessoas fizeram? Ou dizer que estão dando testemunho da verdade? Eles são só um eco da cultura que eles estão vivendo. Jesus disse: se alguém vem a mim e não odeia o seu pai, a mãe, a mulher e filhos e irmãs, sim, a própria vida, não pode ser meu discípulo. E que não toma a sua cruz, se vem após mim, não pode ser meu discípulo. Ele diz: é uma entrega total. Família, governo, país, nada. Esse era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, de Pedro. Esse é o Deus que veio ao mundo e disse: para isso eu nasci, para dar testemunho da verdade. Convicção, nós precisamos de uma convicção, que a verdadeira fé traz. A fé que não traz uma convicção assim, não é fé salvadora, sabe? Eles falaram para o rei, nós não precisamos nem conversar contigo a respeito disso, nem falar o rei, falar assim: ó Nabucodonosor. Isso já foi a ousadia deles, chamar o cara pelo nome. O cara era o rei, era a sua majestade. Mas ele está dizendo para eles: ó Nabucodonosor, não é necessário nem nós discutirmos sobre esse assunto. Isso está tão fora de questão que não há discussão, nós não vamos adorar. É inconcebível para nós. Eles não pensarem em serem úteis para a sociedade, fazer alguma coisa, serem relevantes. Deus pode nos livrar ou não nos livrar. Ele pode nos livrar da sua mão. Ele pode nos guardar porque Ele é o Rei soberano sobre tudo. Independente do que você diga, que não existe um Deus que possa nos livrar, Ele pode. O Deus a quem nós servimos pode nos livrar da fornalha ardente. Convicção de que Deus reina soberanamente.
Se a igreja acreditar nisso, ela dá testemunho da verdade em qualquer geração, mesmo à custa da sua vida e da prisão, mesmo se tivermos que morrer. Paulo diz assim em 2 Coríntios 1, 9 e 10, mas já em nós tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livra em quem esperamos, que também nos livrará ainda. Paulo diz, olha, nós estamos constantemente sob pena de morte, dia após dia somos como ovelhas levadas ao matadouro, mas nós vamos pregar a verdade a essas pessoas, e isso é amor. Elas nos acham intolerantes, maus, criminosos. Agora eles disseram, se não, rei, então nós vamos morrer na fornalha, mas nós não vamos fazer, não importa o nosso cargo, não importa o quão amável o Senhor possa achar isso. Estevão também era assim, Estevão era intolerante, ele disse para aquelas pessoas, vocês mataram Cristo, Ele é o Salvador. Amar as pessoas e dizer essas verdades para elas. Agora, o verdadeiro amor, quando apedrejaram ele, ele disse, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso é amor. O amor não é um amor que não fala palavras que possam ofender as pessoas, escondendo a verdade delas. O amor é isso. Não existia um homem mais tolerante do que Estevão. Ele estava sendo apedrejado e dizendo, Senhor, perdoa essas pessoas. Não leve em conta o ato delas, mas ele não conheceu esse tipo de amor que não disse a verdade àquelas pessoas. Ele disse a verdade até a ponto daquelas pessoas, a Bíblia diz, se encherem de fúria e ranger os dentes contra ele. Mas esse homem era amável, era cheio de amor. Esse homem pode dizer, Senhor, perdoa eles por estarem me assassinando, mas eu tenho que dizer para eles a verdade. É a única razão da igreja estar aqui. Eu vou servir a Deus. O mundo, eu vou encerrar, não aplaudiu Sadraque, Mesaque e Abednego, jogou eles na fornalha, sabe? Não achou eles relevantes, não achou eles importantes, falou, então nós vamos queimar vocês. Foi o que eles fizeram, ficaram firmes, foram lançados. O mundo não achou eles relevantes, mas a Bíblia conta uma história incrível. Diz que quando eles foram lançados na fornalha, o mundo achou eles completamente relevantes, eles podiam torrar na fornalha, mas disse que Deus levantou do seu trono. Deus desceu do seu trono para vir vê-los, para estar com eles. Você pode comparar, você vê a diferença. Esses homens, os pilares da terra podiam ser dissolvidos, que eles ficariam fortes. Aqueles homens ricos, importantes, com uma carreira, com uma vida pela frente, com um cargo de liderança, jogaram tudo no lixo. Iam ser queimados vivos. O mundo disse, loucos, fundamentalistas, malucos, jogaram tudo fora, jogaram a vida fora, jogaram a juventude fora, jogaram o alto cargo fora, jogaram tudo fora. Vocês são loucos. Verdade, verdade, verdade. Não podia abrir mão da verdade um pouquinho. Foi assim. Essa é a visão do mundo, sabe? Mas o Deus invisível desceu do seu trono. E aquele rei, aquele homem arrogante, disse assim, não lançamos nós 3 homens dentro do fogo? Mas eu estou vendo 4 homens. Não importa para nós o que o mundo acha relevante. É isso que importa para nós. O mundo estava matando Estevão, dizendo, cala a boca, cala a boca. Mas o que a Bíblia diz? Que Jesus estava de pé. É isso que importava para Estevão. Enquanto não foi isso que importa para a igreja, ela não é a igreja de Cristo. A resposta de Pedro para o Império Romano e para os judeus era, importa a nós obedecer a Deus ou aos homens. Nós somos cidadãos exemplares, contanto que vocês não coloquem leis que impeçam que nós falemos a verdade de Deus no mundo.
Senão, não há nenhuma relevância viver mais um dia. Abrir uma ONG para ajudar, não sei o quê, não importa para nós, não importa. Para nós só importa sermos testemunha da verdade neste mundo. Então Estevão estava sendo apedrejado, visto como um homem intolerante, mas ele estava orando: Senhor, perdoa eles, e ao mesmo tempo estava vendo Cristo em pé. E esses homens jogaram lá no fogo, loucos, jogaram a vida fora, a carreira fora, a riqueza fora, a vida no palácio fora. Vocês tinham uma vida relevante, vocês podiam influenciar a Babilônia, jogaram tudo fora. Mas Jesus desceu para estar com eles. Mas Jesus ficou de pé para receber Estevão. É isso que importa. É tudo que importa para nós. É isso que formou o exército de mártires. Porque um dia Deus, quando estava perto de morrer nesse mundo, disse para um governante chamado Pilatos: para isso eu nasci, para dar testemunho da verdade, para isso eu vim a este mundo. Nós vivemos numa época anti-Deus, anti-verdade. E ele disse: eis que eu vejo 4 homens soltos andando no meio do fogo, e não há nenhuma lesão, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Ele não podia deixar de estar lá, Jesus não podia deixar de estar lá, porque aqueles homens amaram ele, amaram a verdade. Jesus veio ao mundo dar testemunho da verdade. Aqueles homens disseram: queima as nossas vidas, tira os nossos cargos, tira o nosso dinheiro, nos joga, nós não importamos se o mundo nos acha irrelevantes e combustível para a fogueira. Deus é tudo para nós. Então Deus estava lá com eles no meio do fogo, sabe? Esses 3 jovens ainda estão vivos, eles não estão mortos. Milhares de anos depois, eles ainda estão com Cristo, com o mesmo que estava com eles na fornalha. Só isso é relevante para nós. E se nós não formos isso, nós não somos a igreja. Seja forte no Senhor e na força do seu poder. Paulo diz: revestiu de toda a armadura para poder resistir no dia mau. Nós vivemos numa geração má. Nós vivemos em época que o governo quer ser Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós vivemos para a glória de Cristo, sabe? Quando nós confiamos em Cristo, quando nós temos a fé salvadora, quando você de fato é salvo, você é salvo de todo medo, você é salvo da hesitação, você é salvo da hesitação se você deve ou não obedecer a Deus. Quando você pensa se você deve ou não, se vai ser relevante ou não, se o mundo vai gostar ou não, você não foi salvo. Porque a fé que nos salva é a fé que tira a hesitação sobre a verdade de Deus. É a fé de que Jesus veio a este mundo dar testemunho da verdade, que a verdade veio de fora deste mundo, que ela não tem nada a ver com este mundo, que ela não se molda este mundo, que nós não podemos moldar elas ao curso do mundo, que nós não podemos pensar o que vai trazer mais lucro, o que vai ser mais relevante, o que vai ajudar mais a sociedade, o que vai fazer as pessoas gostarem mais daquilo que nós estamos dizendo, o que vai salvar mais pessoas, sei lá, que estão passando alguma necessidade. Não faz nós perguntarmos nada quando a verdade está em jogo. O que vai trazer mais honra para mim? O que vai trazer mais honra para Deus? Que honra? Deus não é honrado na desobediência. A nossa única questão quando há verdadeira fé em nós é: Senhor, o que queres que eu faça? Por sua graça eu vou fazer isso a qualquer custo. Eu me pergunto quantos de nós são de fato homens assim, que não querem a vida fácil num tempo difícil, que simplesmente não estão vivendo em meio da nossa sociedade, deixando as pessoas acharem que nós somos aquilo que nós não somos, porque isso é inútil. Nós somos desafiados a fazer como Cristo, e a dizer que nós estamos no mundo para dar testemunho da verdade, dizer isso para um governante.
para quem pode nos fazer muito mal, fazer como Pedro, para aqueles governantes dizer, importa mais nós obedecermos a Deus do que aos homens. Nós somos cidadãos exemplares, mas não nesse caso. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, nós somos cidadãos, trabalhamos para ti, ó rei, tu nos deu um cargo importante, vivemos no palácio, mas nós não vamos obedecer a ti. Nós não buscamos esse tipo de relevância. Esses 3 jovens entregaram seus corpos como sacrifício a Deus, literalmente, como Paulo diz, rogo-os pelas misericórdias de Deus que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe, nós jamais vamos estar em sincronia com este mundo, e principalmente com a nossa geração, se estivermos em sincronia com a verdade de Deus. Como Tomás de Aquino disse, não se opor ao erro é aprovar ao erro. Não basta nós acharmos coisas erradas, nós devemos nos opor. Não defender a verdade é negar a verdade. Nossa geração está cada vez mais vivendo em dias maus, mas o mundo não tem visto gente dizer que existe para ser uma testemunha da verdade. Nem nos ambientes mais, eu diria, fáceis de dizer isso, só para que alguém não nos ache retrógrados, antiquados, fundamentalistas. Nós chegamos ao ponto de não queremos nem que outro cristão ache que a gente é fundamentalista. Não queremos. Temos medo, vergonha. Que dirá diante do mundo? Imagine de governos e de leis. Nós chegamos ao ponto de acreditar que existe um evangelho para cada igreja, um evangelho para cada um. Grande parte do que nós chamamos de evangelho é um eco da sociedade. E quanto mais é um eco da sociedade, mais as pessoas se acham relevantes. Jesus então disse: para isto eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E quem somos nós? João 18:37. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Esse mundo não acredita mais na verdade. Portanto, o evangelho é intolerante de saída. Você vai ter que fazer a sua escolha. Onde você está? Você não pode estar nos 2 lugares. Você vai ter que estar junto com Pedro, Paulo, Estevão, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou com o mundo. Vamos ficar de pé. Nós vivemos uma época que o governo quer ser Deus. Quem vai ser nosso Deus? Quem é nosso Deus? Se nós mesmos relativizarmos a verdade em relação a nós, então nós já perdemos a batalha. Deus tenha misericórdia da nossa geração. Vamos orar. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord, thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. Though Satan should lie, though trial should come, let this blessed assurance control, that Christ has begun
this glorious thought. My sin